Até amanhã, Angélica. E agora já estamos aqui com o Thiago para falar da notícia do dia, né, Maricela? Sempre uma expectativa muito grande quando a polícia chama uma coletiva, ainda mais em um assunto como esse, repercussão que ganhou o cãozinho orelha, né? Exatamente. Então, a Polícia Civil apresentou esses avanços na investigação, no caso de maus tratos contra o Orelha, e o Thiaguinho acompanhou de perto e vai trazer agora as atualizações. Bom dia, Thiaguinho. Bom dia, Maria. Bom dia, Zanotto. Bom dia para você que nos assiste em toda Santa Catarina. Pois é, esse é um dos casos que chocou o país, né? Não chocou só Floripa e Santa Catarina, mas todo o país, e a repercussão está aí, de acordo com o que vocês estão vendo, com os artistas se manifestando, inclusive. O cãozinho Orelha. Pois bem, hoje teve uma coletiva de imprensa onde o delegado Ulisses, o delegado regional da Polícia Civil, delegado-geral da Polícia Civil, juntamente com a delegada Marjorie, que é a delegada responsável pela investigação em relação aos maus tratos animais, também o diretor da Polícia Civil e o chefe de gabinete. Enfim, hoje foi colocado o que está acontecendo nessas investigações, até porque as redes sociais, Marisa Lotto, estão circulando diversas informações, né? Inclusive coisas fake, né? Fotos que não existem, vídeos que não são relacionados, enfim, então eles sentiram a necessidade de dizer o que está acontecendo. Como está a investigação? Para que vocês entendam quem está em casa. A investigação ela está tomando duas linhas. A primeira, dos maus tratos envolvendo não só o cãozinho Orelha, que nós já vamos falar sobre isso, mas uma outra de coação. Por isso, duas delegacias da Polícia Civil estão trabalhando juntos nesta questão. O que acontece é que hoje foi dado a data oficial da morte desse cãozinho Orelha que vocês estão vendo aí, porque isso também era uma incógnita. Quando tinha acontecido o crime e a morte desse cãozinho? O crime aconteceu na madrugada do dia 3 e 4 de janeiro. Foi exatamente o dia em que esses adolescentes, 4 adolescentes, né, com um objeto que eles chamam, né, objeto contundente, eles chamam um pau, uma garrafa, enfim, algo foi utilizado para bater na cabeça desse animal. Foi o laudo dado pela veterinário da morte deste cãozinho, 3 e 4. E a morte foi constatada no dia 5, porque ele ficou um tempinho, algumas horas desaparecido, e quando ele apareceu já machucado, ele foi levado ao veterinário, que viram que não tinha mais o que fazer, então ele morreu no dia 5. Então são duas linhas, os maus tratos do Orelha. Agora, esses 4 adolescentes que estão sendo investigados, eles não são envolvidos, Zanotto e Maria, não estão envolvidos apenas no caso do cão Orelha. Existe um fato que aconteceu no dia 6, que é uma tentativa de afogamento de um outro cãozinho, o Caramelo. O cãozinho esse que hoje está, inclusive, foi adotado pelo delegado Ulisses. Não só os maus tratos com essa tentativa de maus tratos com o cãozinho Caramelo, mas também existe investigação com esses 4 adolescentes de depredação de patrimônio público e também uma tentativa de furto a um estabelecimento comercial da praia e ofensas de moradores da região. Então são muitas coisas envolvidas nessa história. Então, os 4 adolescentes estão respondendo exatamente por tudo isso que eu disse. O que aconteceu de fato? Um porteiro divulgou em um grupo de WhatsApp uma imagem que seriam desses adolescentes. No momento que ele divulgou essas imagens, esses adolescentes aqui que estão fazendo arruaça, estão fazendo isso, colocou essa imagem nesse grupo, aconteceu um outro crime, que isso aconteceu por volta do dia 15, eu tenho exatamente aqui, nós já vamos ouvir o que a delegada vai dizer. O porteiro foi coagido por 2 pais e um tio dos adolescentes. Pela informação que a polícia tem, pelas imagens, e aí sim tem imagens da câmera de segurança, mostram que um deles tinha um volume, o tio tinha um volume parecido com uma arma. Por isso, ontem teve algumas buscas e apreensões em algumas residências, mas esta arma não foi encontrada e também não foi confirmado se era uma arma. O fato é que teve a coação, foi confirmado isso, está sendo investigado também pela outra delegacia. Pois bem, 2 dos adolescentes foram ouvidos, eles estão no Brasil. E 2 deles, são 4, 2 deles estão em viagem aos Estados Unidos, para a Disney. Esta viagem também muitas pessoas falaram sobre ela, que teriam fugido para a Disney. Pela investigação, pela informação da Polícia Civil, essa viagem já estava programada. São 115 jovens que saíram em uma excursão em direção à Disney, foram para a Disney, e dois são os adolescentes, né? Dos 115, 2 são esses adolescentes que estão sendo investigados por esta conduta. Vamos ouvir o que disse a delegada Marjorie. Ela falou exatamente sobre essa questão, porque o tema maior, o que tomou a maior comoção, foi, é claro, a morte do cãozinho Orelha, mas dos outros crimes que também estão sendo investigados. Vamos ouvir. Esse vídeo não existia,
né? Nós conversamos com o porteiro, nós analisamos os dados, nós conversamos com as pessoas que estavam nesse grupo de WhatsApp, que viram o conteúdo que foi enviado. Foi uma fotografia, tá? Para identificar ali alguns adolescentes que estariam praticando esses atos ilícitos ali na região. Uma fotografia que não era do ato, mas não era era dos adolescentes. Perfeito. É porque eles agrediram o cão caramelo, agrediram esse cão orelha e tem mais algumas condutas de agressões. E mais a questão ali das ofensas aos profissionais da região, que daí são atos infracionais, né? São equivalentes a crimes contra a honra. Ofensas a profissionais, como porteiros, rondas, as pessoas que trabalham ali na região. Teve também umas situações envolvendo furto e depredação de patrimônio. Então, são vários atos, né, conexos. É por isso que o trabalho é realmente bastante desafiador, porque a gente precisa agora individualizar comportamentos. Agora, o caso que chamou a atenção foi do orelha, mas não foi uma conduta apenas praticada em tese pelos adolescentes, foram mais condutas. Depois disso, é importante esclarecer que houveram outros fatos. O fato envolvendo o cão caramelo foi no dia 6. As ofensas ali para os porteiros, enfim, teve várias situações. No dia 11, a situação da coação entre o dia 12 e o dia 13. Então, é importante que as pessoas saibam disso, porque não é um fato só que está sendo investigado, né? São várias situações conexas a esse caso envolvendo o Orelha. Então, vocês viram bem que o crime do Orelha aconteceu 3/4 e ele morreu no dia 5. Mas, no outro dia, os adolescentes já estavam cometendo outros crimes, né, com os maus tratos com o caramelo, enfim, as ofensas, as depredações que estão sendo investigadas. São 22 pessoas que já foram ouvidas, tá? Algumas ainda por ouvir e, claro, os 2 adolescentes que estão retornando, claro que não foi divulgado a data, que estão retornando ao Brasil e a Polícia Civil já está aguardando para poder ouvi-los também. Vai longe, acho que ainda vai um tempo mais para poder terminar essa investigação. Agora, Zanotto e Maria, as pessoas querem respostas, e é isso que a gente busca respostas. Mas é importante que se diga que a Polícia Civil ela não tem o poder de condenar, de julgar, né? De julgar ninguém. Ela vai terminar a investigação e entregar para que a Justiça faça a sua parte. Eu perguntei, né, para a delegada Márcio se tem alguma expectativa de finalização deste inquérito, de todas essas investigações, e ela respondeu o seguinte: isso depende também do trabalho de uma outra unidade policial, mas eu posso garantir que os colegas da delegacia do atendimento do adolescente em conflito com a lei também estão trabalhando com o mesmo afinco, com o mesmo comprometimento, para poderem concluir esse caso com a maior brevidade possível, mas mantendo o profissionalismo e a ética no nosso trabalho. Então, as diligências estão sendo realizadas, como eu mencionei desde o início, a Polícia Civil nunca parou e nós vamos conseguir entregar essa resposta com a maior brevidade possível. Bom, maior brevidade possível é o que se espera. Como disse, 22 pessoas já foram ouvidas e são mais de 1.000 horas de gravação das câmeras de segurança que estão ajudando a desvendar tudo isso. Só um detalhe importante, Zanotto, Maria, você que nos assiste. Muitas pessoas estão divulgando nomes, fotos e vídeos nas redes sociais, é claro que não nos veículos oficiais. E o delegado, inclusive, falou que há um grupo de pessoas dentro da Polícia Civil, de policiais, que estão investigando e serão punidos quem divulgar nomes, vídeos, fotos relacionados ao caso. Até porque, pelo ECA, o Estatuto do Adolescente, não é possível, não é permitido que se divulgue, nem pela Polícia Civil, nome, idade, vídeo, foto ou qualquer coisa relacionada. E para encerrar, há uma discussão em cima da questão da punição, que será feito desses adolescentes se for comprovado a condenação. Eu fiz uma busca rápida aqui, diante inclusive do que o próprio delegado Ulisses disse, da Lei 9.506, da Lei de Crimes Ambientais de Maus Tratos, tá? O que diz na questão do adolescente. Quando o autor é menor de 18 anos, a conduta é tratada como ato infracional, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, sujeitando o menor a medidas socioeducativas e não a prisão. Muitas pessoas estão pedindo a prisão dos adolescentes. O ECA não permite. Aí não é culpa da polícia, não é culpa de ninguém. Tem que se mudar a lei, se é que se queira isso. Para a gente finalizar, Zanotto, Maria, a gente vai seguir acompanhando, foi a repercussão nacional, muitos artistas já se manifestaram em relação a isso, e muitas pessoas estão, pelas redes sociais, né, tratando o caso como um crime bárbaro, e realmente foi, mas que querem respostas, e que algo seja feito, né? Que isso sirva, já que não temos mais o cãozinho orelha, que ele sirva aí de exemplo para que a gente possa ou melhorar as leis, ou enfim, para que a gente possa fazer algo para que a gente não precise estar aqui comentando mais uma vez sobre esse ato absurdo e repugnante que a gente está tratando aqui nesta manhã. E que outros crimes também não aconteçam, né? Porque uma coisa é a medida socioeducativa, é a
punição, a educação para os demais terem conhecimento do que acontece num ato como esse. Agora, não pode se deixar levar pela vingança, né, Tiago? Exato. Porque daí são outros crimes que acabam acontecendo, né, Maria, com a divulgação de nomes e fotos de um estatuto da criança e adolescente que não pode. Não pode, mas como você falou, em algumas redes sociais já estão colocando a fotos desses adolescentes pré-julgando o que a polícia nem terminou ainda, né? E a preocupação, inclusive, do delegado Ulisses é com esse grupo de adolescentes que estão viajando para os Estados Unidos, são da mesma escola, são amigos, enfim, e imagina a proporção que tomaria se quiserem fazer vingança com as próprias mãos, né, na chegada desse grupo. Então tá tudo muito preocupado. Agora, eu me esqueci de um detalhe, porque um dos protetores de animais que estavam presentes falou sobre, e isso já está se falando muito nas redes sociais, será que serão tratados da mesma forma, visto que são pessoas com poder aquisitivo maior, famílias conhecidas, será que serão tratados da mesma forma? E eu vou finalizar com o que disse o delegado Ulisses: pau que bate em Chico, aqui na Polícia Civil bate em Francisco. Então eles vão até o fim e vão solucionar o caso e levar para a Justiça com a investigação do que está acontecendo, e ainda vai alguns dias, a gente sabe, porque tem muitas imagens, principalmente, para serem vistas. Justamente essa é a cobrança, né, das pessoas nas redes sociais, como o Tiaguinho falou, que ganhou essa repercussão nacional, até fora do Brasil já tem gente falando do cãozinho Orelha, mas como o Zanotto bem falou aqui, né, não dá para fazer vingança. Infelizmente, o Orelha não vai voltar. Exato. Né, ele não está mais aqui. Não adianta a gente continuar com esse ciclo de violência, querendo expor esses jovens, né, que sim, tem que pagar, a justiça tem que ser feita por isso, né? Tiaguinho, obrigada pela sua participação.